Olá, bem-vindos à nossa análise hoje. A gente vai fundo em política, ideologia e conspirações. Aquele livro do Gary Allen com Larry Abraham, sabe? Isso, de 71, que causou um certo barulho na época, né? Considerado bem controverso, até transformador por alguns. Exato. E a ideia aqui é, destrinchar os argumentos principais ali dos primeiros capítulos. Principalmente aquela tese um pouco chocante sobre as superelites, socialismo e poder. É, o ponto central do livro, que já começa desafiando, né? Essa afirmação de que os grandes eventos mundiais, talvez não sejam acidentes. Seriam parte de uma conspiração maior. Isso, orquestrada por uma elite poderosa que buscaria controle global. E aí que entra o argumento de que ideologias como o comunismo, o socialismo, Seriam só ferramentas. ferramentas nesse jogo de poder. E o controle real, segundo eles, não estaria nas capitais políticas óbvias, tipo Moscou ou Pequim. Não. Estaria nos centros financeiros. Nova York, Londres, Paris. Essa é a ideia central que eles lançam logo de cara. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. O livro faz um contraste inicial, né? Pega figuras como Hitler, Lenin, Sim, de origem humilde, mas com planos claros, abertos, de dominação. e compara com a possibilidade que o livro levanta de bilionários terem ambições parecidas, só que agindo de forma muito mais discreta. Exato. Escondidos atrás do privilégio, né? O texto até sugere que é difícil para a gente, para o cidadão comum, conceber essa fome de poder absoluto. E isso nos cegaria para esses mecanismos. Faz sentido, dentro da lógica deles. E como eles definem o comunismo nesse contexto? Essa definição é chave. Não é pela filosofia marxista em si. Eles definem como um esforço internacional e conspiratório. Conspiratório. Sim, de homens em posições elevadas para obter poder, usando qualquer meio para conquistar o mundo. O foco é total na natureza conspiratória da coisa. Então a ideologia vira só uma técnica. Exatamente. Uma técnica. O livro até menciona alegações antigas, tipo da Comissão Ricci, com o Norman Dodd, que teriam achado elos entre alta finança e movimentos revolucionários, mas que foram silenciados. Interessante essa conexão histórica que eles tentam fazer. E nos Estados Unidos da época, o livro percebe uma coisa curiosa. Percebe? Um sentimento anticomunista muito forte, mas ao mesmo tempo uma dificuldade geral em definir o que era o comunismo de fato. E junto com isso, uma crença que crescia, de que o socialismo era meio que inevitável. Isso. E é aí que o livro dá uma virada, ligando essa ideia de inevitabilidade a táticas de guerra psicológica. Tipo o Sun Tzu, destruir a vontade de lutar do inimigo? Exatamente. A narrativa de que não tem jeito, o socialismo vem aí, seria uma forma de desencorajar qualquer oposição. É uma ideia forte. Com certeza. E sobre Marx? O que eles dizem? Bom, a visão do livro é que o socialismo, com aquela ideia de fim da propriedade privada, família, religião, seria só um degrau, uma etapa necessária para uma utopia comunista que o próprio livro acha, implausível. Eles chegam a dizer que Marx foi Contratado. Alegam isso, pela tal Liga dos Homens Justos, que teria ligação com os Illuminati para, basicamente, organizar e escrever planos revolucionários que já existiam antes dele. Então, o socialismo seria o objetivo prático real, tanto dos comunistas quanto dessa elite que eles chamam de adeptos. Exato. Seria o ponto de convergência. O livro cita até observadores da época, como Galbraith, Trohan, que notavam essa tendência para o socialismo nos Estados Unidos. Não importava o partido. Dão um exemplo do governo Nixon, que era republicano. E isso leva eles a criticarem todo o espectro político tradicional, né? Esquerda, direita, centro. Sim, eles dizem que essa divisão é falsa. Comunismo na esquerda, fascismo na direita, socialismo fabiano no meio. Para eles, no fundo, é tudo socialista na essência. Porque tudo levaria a mais controle estatal. Exato. Daí, eles propõem um espectro alternativo. Governo absoluto, qualquer forma, na extrema esquerda, anarquia, ausência total de governo, na extrema direita e no meio. A República Constitucional, governo limitado. Eles até citam os pais fundadores dos Estados Unidos, Jefferson, sobre amarrar o governo com as correntes da Constituição. A ideia de limite ao poder. Certo.
Mas aí vem o grande paradoxo que o livro tenta resolver. Por que os super ricos Rockefellers, Fords, Kennedy citados apoiariam o socialismo? Parece ir contra os próprios interesses. Pois é. E essa é talvez a tese mais explosiva do livro. A resposta deles é: não tem contradição nenhuma se você entender o socialismo de outra forma. Como assim? Não como redistribuição de riqueza. Não para o povo, segundo eles, mas sim como método ideal para consolidar e controlar a riqueza e o poder nas mãos de uma elite minúscula. Ah, entendi. Então o socialismo seria uma ferramenta de concentração de poder, não de distribuição. Exemplo que eles dão de como isso funcionaria. Nessa visão, o socialismo vira a estratégia mais lógica para esses adeptos que buscam poder total. Eles contrastam a teoria com a prática nos países socialistas da época. Sim, mostrando que na prática era sempre uma pequena elite no controle de tudo, não o povo. E qual seria o mecanismo para essa tomada de poder, segundo o livro? A centralização, levar todo o poder para o governo federal, especialmente para o executivo, tirar poder dos estados, municípios, da iniciativa privada. A ideia de que quem controla o topo da pirâmide controla tudo. Isso. E os subsídios federais entram como peça-chave. O livro usa aquele ditado: o governo regula aquilo que ele subsidia. Então, quanto mais áreas dependerem de verba federal, maior o controle central. E o objetivo final de toda essa engenharia de poder? Bom, segundo a tese do livro, seria socializar cada país individualmente. E depois fundir tudo. Num governo mundial único. Um governo mundial socialista. A grande fusão, como ele chama. Talvez usando a ONU como estrutura. O resultado seria um monopólio global absoluto para essa elite, sem concorrência, sem oposição. Uau! Então, para a gente resumir essa primeira parte da análise, política, ideologia, conspirações desenham um quadro bem controverso, né? Onde socialismo e comunismo não são vistos como movimentos de baixo para cima. Não mesmo. São apresentados como instrumentos, ferramentas sofisticadas usadas por uma elite financeira numa conspiração de longo prazo para ganhar controle global. E a chave seria essa centralização do poder governamental. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, pensando com a lógica do livro, ele sugere que a própria percepção que as pessoas têm do socialismo é crucial. Se a maioria vê como ajuda, como distribuição, enquanto a elite, na visão do livro, usa como concentração de poder. Essa diferença de percepção, essa falta de entendimento do suposto duplo sentido, se torna grande vulnerabilidade. O que nos faz pensar, né? Será que mecanismos de controle, às vezes, vêm disfarçados de soluções para o bem de todos? Fica aí a questão.